Mudando de assunto, inflação. Então, ontem saiu o índice de inflação, o IPCA, não é exatamente o índice da inflação, o IPCA 15, ele sai, então, ele considera o início, a primeira quinzena do mês, e ele é, na verdade, uma antecipação do índice de inflação, que é o IPCA. Tá? Então, o IPCA 15 é algo que o IBGE faz como uma projeção do que está pintando de inflação. Não é considerada a inflação oficial medida pelo IBGE no país. Tá? Então, saiu ontem, desacelerou para 0,64, menos de 1%. 0,64%, mas a pressão continua pela alta dos alimentos. Os destaques foram tomate, café e ovos. Os ovos não param de aumentar. Só em março aumentaram até agora, não acabou o mês, 20%. 20%. Tá? Você tem, então, uma queda no ritmo da inflação. O mês passado foi o pico, né? O mês passado foi a maior taxa de inflação, acho que desde 2000, mensal para fevereiro, desde 2016, né? Chegou a 1,23. Vocês veem que ela vinha bem mais baixo, inclusive em janeiro teve uma queda muito forte, mas aí essa queda deveu ser uma manobra de Itaipu, que foi aquele desconto nas contas de luz, o tal do bônus de Itaipu. Né? E com o fim do bônus, você acumulou em fevereiro a inflação normal, mais a cacetada do fim do bônus. Tá? Agora voltou a cair para 0,64. A estimativa de quem acompanha, dos economistas que acompanham a inflação, era até um pouquinho maior, era 0,68, tá? Mas esse é o cenário com o qual a gente vai se defrontando. Né? Não me parece que seja perceptível, as pesquisas mostram isso nos mercados, a queda do ritmo da inflação. O que poderia, de fato, ter efeito na inflação no médio prazo, não rola. E quando nós estamos falando de médio prazo, é aquilo que teria sido feito em janeiro de 2023, médio prazo seria março de 2025. Já estaria tendo efeito, não foi feito. O governo está dizendo que vai fazer agora, mas não há nenhum sinal, nem reforma agrária, que é fundamental, mudar a estrutura da produção do país, da produção, eu ia falar agrícola, mas é da produção do agronegócio, que não é agricultura, é negócio, né? E então, em detrimento do agronegócio e em expansão da área efetivamente agrícola, produção de alimentos, isso não está andando, não tem reforma agrária, e outra medida que é um negocinho, gente, não é coisa de governo socialista, não, tem em todo canto do planeta, do Japão, a Noruega, a Suíça, os Estados Unidos, em todo lugar, que são os estoques reguladores que existiram, foi uma política importante dos governos do PT, foram desmontados por Temer e Bolsonaro, os estoques reguladores, armazém vendido, tentou-se inclusive privatizar a Conab, mas o governo veio e não fez nada. E o cenário é que não tem estoque regulador. Tá aí o incrível, né, o prestígio que o Edgar Preto, filho de um importante líder histórico do MST, foi candidato a governador pelo PT lá no Rio Grande do Sul, a incompetência da gestão dele, não que ele seja incompetente, a incompetência da gestão. Não sei se ele é competente ou não é, da gestão é brutal, não aconteceu nada, não tem, o Conab continua tal como estava há 2 anos atrás, e o governo fica o tempo inteiro prometendo que os estoques vão ser recompostos, não tem, né, e não consegue recompor. Olha o cenário aqui, quantidade de milho estocada em quantidade de toneladas em dezembro de cada ano. Inclusive agora, em dezembro de 2024, menor do que em dezembro de 2023. Então veja a queda, 2018, primeiro ano do governo Bolsonaro, é ainda herança, porque o processo de desmonte foi um processo, né? Não foi uma coisa assim de um dia para o outro. Então, no governo Temer era maior estoque, no governo Dilma e nos governos do PT nem se fala. Então, agora aqui, olha arroz e olha café. Em dezembro de 2024 não tinha nada, não tinha estoque de arroz e café. No estoque regulador não estava recomposto, não existia. Então, aí tem uma questão, acho que é importantíssimo a gente ponderar, que é a maneira como o governo justifica essa situação. É assim, não teve tempo ainda. Não teve tempo.
O governo teve pouco tempo. O desastre foi tamanho que o governo não teve tempo de recompor. Mas não serve, não dá. E eu explico por quê. O governo Lula está em mais da metade, nós estamos chegando daqui a pouquinho em 2 anos e meio do governo Lula, daqui a 2 meses vai chegar em 2 anos e meio. O governo Lula não tem uma marca. O governo Lula não tem uma ação efetiva de mudança da estrutura do país. Não tem. Ah, o BPC cresceu. Não, cresceu porque o governo Bolsonaro tinha simplesmente paralisado o pagamento de BPC. O governo Bolsonaro sentou em cima do BPC e por 2 anos o BPC não cresceu. Foi crescer depois em 2022 por conta da campanha eleitoral. O governo Lula, nunca se pagou tanto BPC. Sim, porque está só obedecendo a lógica que existe desde o início do BPC. Ele vai aumentando ano a ano. Só não aumentou no governo Bolsonaro. Mas queria o quê? Que o governo Lula não aumentasse o BPC? Então, mas assim, são coisas assim. São políticas compensatórias, políticas de amenizar a dureza do país. Mas do ponto de vista estrutural, do ponto de vista daquilo que vai ser o país do futuro, não tem nada. Não tem nada. E não dá tempo? Não é verdade. Não dá tempo. Não é verdade. Uma questão crucial é a questão da mobilidade e dos transportes, do modal de transportes no Brasil. É um absurdo que um país desse tamanho, em meio à crise ambiental, ainda tenha um modal de transporte assentado sobre o petróleo. É chocante que isso aconteça, sem qualquer ação efetiva. Ah, mas não daria tempo para ter montado ferrovia em 2 anos e meio. Não, ok. Mas daria tempo para ter iniciado o processo. E não tem nada, não tem nada. Olha a China, gente. Ah, mas a China é socialista. Verdade. Em 2008, olha o que tinha de malha ferroviária na China em 2008. 12 anos depois, 2020, olha o que tinha de malha ferroviária. É claro que não foi assim, né? Não foi que começou em 2019 e tal, não. Mas foi um processo. Foi um processo. O que foi feito aqui? Começou em algum momento, começou em 2009. E foi indo, e foi indo, e foi indo. Ah, mas o governo Lula... Não, olha, gente, aqui no Brasil, Brasília, gente. Brasília tem muitas críticas à sede, a capital do país ter sido construída em Brasília para sair dos grandes centros, enfim, isso é uma outra discussão. Mas o fato é que em 4 anos Brasília foi erguida por Juscelino Kubitschek, gente. Pelo amor de Deus. Juscelino governou de 56 a 60. Ele saiu em janeiro de 61, no início de 61. Então, em 56, ele chega no governo dizendo, vou construir Brasília. Em 57 faz os planos, em 58, 59, em 2 anos Brasília é construída. Pelo amor de Deus. Como é que não dá para fazer? Claro que dá para fazer. Tem que ter projetos, tem que ter intenção, tem que ter vontade política. Né? Vai dizer que em 2 anos e meio não pôde reconstituir... O Juscelino construiu Brasília, em 2 anos não dá para reconstituir o estoque regulador? A questão é a definição da política, né? Saúdo a Carla Ferezin, chega aqui como nova membra, muito bem chegada, isso precisamos mesmo da chegada de novos membros e membras. E ontem, finalmente, aquilo que nós vimos aqui, nós contamos antes, né? Se você está aqui no Manhã Brasil, você sabe antes, né? Com o Ícaro Chaves, que veio aqui 2 semanas atrás para falar sobre exatamente esse processo da Eletrobras. Ontem, finalmente, foi fechado o acordo com o qual o governo Lula oficialmente abandona qualquer reivindicação de reestatização da Petrobras, né, e assinou um acordo então, entre o governo Lula e a Eletrobras, pelo qual, com 3 carguinhos de 250 pau por mês para cada um dos 3 carguinhos, o governo Lula fica satisfeito de ter 3 em 10 no Conselho de Administração da Eletrobras e esquece que um dia se falou em reestatizar a empresa durante toda a campanha eleitoral para a eleição de 2022. O acordo prevê também tirar das costas, né, dos pobres coitados donos da Eletrobras o peso da eletronuclear, que era a única coisa que eles tinham que carregar na privatização. A eletronuclear volta para a União. A Eletrobras que teria que investir 30 bi na eletronuclear, né, inclusive para
conclusão de Angra 3 já deixa de ter esta obrigação. O Ícaro, se você assiste aqui, já sabia disso, né? Porque o Ícaro Chaves, uma das mais expressivas lideranças dos eletricitários, né, dos funcionários da Eletrobras, hoje nem está na Eletrobras, mas foi alvo de perseguições atrozes pela gestão privatizada da Petrobras, da Eletrobras, mas entende tudo de Eletrobras, esteve aqui com a gente falando sobre isso e sobre não foi uma traição só aos trabalhadores, não, tá? Porque, sinceramente, apesar de eu lamentar muito o sofrimento dos meus colegas, foi uma traição ao país. Porque a gente não está falando aqui, Mauro, simplesmente de salvar uma categoria, não. Nós não estamos brigando por aumento de salário, nada disso. A gente está brigando pela soberania nacional, a gente está brigando pelo direito das famílias de poderem pagar a sua conta de luz. É isso que está em questão. E o governo Lula traiu esse sentimento popular, inclusive que foi colocado durante o período de campanha. Porque, efetivamente, ele mudou de lado. Não foi porque, assim, se ele tivesse se omitido, o governo poderia ter dito para o país, não para nós, para o país, olha, não vou mexer com isso, correlação de forças não ajuda, deixa quieto, né? Por quê? Porque no futuro, mano, né, vamos supor que o governo Lula, que o presidente Lula seja reeleito, ele pode indicar mais outros ministros do STF que tenham uma visão mais nacionalista, poderíamos ter até um Congresso menos refratário, a correlação de força podia mudar, e ele, com essas ações na mão, ele poderia, no futuro, numa situação melhor, de fato, fazer uma gestão para reverter essa privatização. Porque quando você pode escolher a hora da guerra, Mauro, você não vai escolher a pior hora para você. Então, assim, efetivamente, o que o governo fez foi muito pior do que a gente omitir. O governo efetivamente arrematou a privatização. Aquelas arestas que tinham ficado da privatização, que causaram algum incômodo para a Eletrobras, o governo as tirou. É isso aí. Não, muito contundente. O que ele falou, a traição. Traição. Sobre essa questão desse chororô do governo Lula, de que é pouco tempo tal, né? Eu falei de Brasília, falando da malha ferroviária lá na China. Ok. O Jones Manuel, por exemplo, acha que malha ferroviária para valer no Brasil só com o socialismo, no capitalismo. Não, porque vamos combinar, né? Se isto que a gente tem aqui agora, que é o governo Lula, é o mais avançado, o mais progressista, é a face mais humanizada que a gente pode ter do capitalismo, então não tem alternativa mesmo. É só no socialismo que algumas tarefas cruciais para a população brasileira serão feitas, né? Só no socialismo que vai ser feita a rede ferroviária, é só no socialismo que vai ser feita a reforma urbana, porque se este governo que está aí, é o que mais se pode esperar de um governo que opera no limite, vamos dizer assim, do capitalismo, que não é verdade, né? O governo neoliberal, não tem jeito, né? Não tem jeito. Está aqui o José Marco Heróis, lembrando que o Plano Real foi criado e implementado em 2 anos. O cenário é um cenário efetivamente desolador e muito, muito preocupante. Deixa eu contar para vocês aqui. Saiu uma pesquisa ontem, eu não vou entrar em detalhe, mais uma das pesquisas sobre a aprovação do governo Lula, 54% desaprova, 41% aprova. O único dado que eu queria trazer, que eu acho que é relevante e preocupante, é isto aqui. É a pesquisa do IPESP, tá? Que é um instituto, inclusive lá de Pernambuco, lá do Recife, o IPESP. Ele faz um ranking de presidencialidade. Então ele pergunta se tal ou qual pessoa seria ou não um bom presidente. Chama a atenção, deixa eu até tirar o nosso logo lá de cima para facilitar. Chama a atenção que é o seguinte, cenário de perda de confiança total na institucionalidade é dramático. O Lula, que é o que está melhor, 40% acham que ele é o que tem melhor condição de ser um bom presidente, normal, até porque está na presidência, está com 40%, mas olha aqui, 57% acham que não tem condição de ser um bom presidente. O Tarcísio, que tem uma rejeição menor, 47%,
mas apenas 35 acham que ele tem condição de ser um presidente. Haddad, menos ainda, né? 33 acham que sim, 59 por não, e aí o resto, olha lá, Eduardo Bolsonaro acha que não pode ser um bom presidente. Eduardo Bolsonaro, 63, Simone Tebet, 60, Ciro Gomes, 68, Ratinho Júnior, 59, Ronaldo Caiado, 63, Pablo Marçal, pior ainda, 77. Ou seja, há um descrédito maior em relação à política institucional do país. Cenário para um milênio, né? Cenário preparado para a chegada de um Milei aqui no Brasil. Né? Impressionante. Impressionante. Outro tema crucial é uma pesquisa aí feita não pelo Instituto IPESP, mas pelo Ipsos, que agora aqui no Brasil atua associado com o IPEC, que é a antiga área de opinião pública do IBOP. É uma pesquisa mundial que eles fazem periodicamente em 29 países por internet, tá? Por internet, como são as pesquisas que quem faz aqui por internet sempre é o Atlas, tá? Fizeram agora 21 de fevereiro e 27 de março, é mensal. Entrevistaram 1.000 no Brasil, 29 mil em todo os 25 mil nesses 29 países, e eles dizem que, não é uma pesquisa que registre, que retrate a população brasileira. Então, dizem que a pesquisa reconhecem que a pesquisa tem um recorte mais urbano, proporcionalmente mais urbano do que o que é o país, pega uma fatia de um poder aquisitivo maior do que o poder aquisitivo médio e um grau de instrução formal também mais alto do que a população. Então, com essas explicações, vale a pena olhar. A pesquisa mostra que as 5 principais preocupações do Brasil em março, então em fevereiro teve, janeiro teve também, mas essa teve maior divulgação, 41% violência. 41% violência. 41 não, nada, 43, ficou cortado ali, 38 inflação, 34 pobreza e desigualdade social, 32 saúde, 28 corrupção, 28 impostos. Então veja que, né, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque tem um empate, mas vamos pegar as 4 mais destacadas: crime, violência, inflação, pobreza e desigualdade e saúde. Impressionante, né? Isso depois de 2 anos e meio do governo Lula. 2 anos e meio do governo Lula. Essa questão da segurança e da violência é um tema que atormenta o governo Lula. Dá para sair o pacote Lewandowski, inclusive, impressionante, assim, né? Esse governo tem uns ministros que, pelo amor de Deus, não sai o tal do pacote, um negócio assim, Lewandowski fazendo declarações desastradas, mas o cenário que há é de uma enorme preocupação do governo Lula em relação ao tema da segurança, pensando em 2026, e nós entrevistamos aqui o professor Samuel Vida, da Universidade Federal da Bahia, um dos maiores líderes da luta pelos direitos humanos, um dos maiores opositores de esquerda aos recentes governos do PT, ele foi 33 anos do PT, e ele tem uma consideração sobre, porque a política de segurança da Bahia, gente, é igual a do Ratinho, é igual a do Tarcísio, é de extrema direita, não tem conversa, é de extrema direita, é um massacre, é o estado que mais, no qual a polícia mata mais gente, mais jovens negros, inclusive, considerando, né, isso no números absolutos. Se a gente for olhar proporcionalmente a população do estado, então, que tem uma população menor que São Paulo, Rio, e acho que Minas também, a Bahia está entre o terceiro, está disputando o terceiro maior população, é mais absurdo ainda. A polícia da Bahia mata mais gente do que todas as polícias dos Estados Unidos. Imagina. Né? Imagina o cenário na Bahia. E ele falou, a gente está vendo aqui que vai ter uma migração dessa política de segurança da Bahia, que é a mesma do Ceará, que é a mesma do Piauí, talvez o Rio Grande do Norte um pouquinho diferente, mas não muito diferente, portanto, dos estados governados pelo PT. Ele falou, vai ter uma migração dessa política de segurança para o governo federal. Insinua hoje no cenário nacional é uma probabilidade de que Lula faça uma inflexão mais à direita na temática da segurança pública para a disputa de 2026. Ou seja, nós temos como horizonte provável uma nacionalização da experiência da Bahia.
É muito possível que nós tenhamos, em 2026, o governo Lula, o presidente Lula, como candidato, fazendo um discurso de radicalização do combate ao crime, pela ideia, né, do confronto e da letalidade, tentando estabelecer uma disputa com o bolsonarismo nesse território, que produz como resultado mais morte, genocídio, brutalização da sociedade, estrangulamento do pouco espaço democrático que foi construído pelas forças populares desde a transição pós-ditadura militar. Então, é um cenário muito preocupante, porque tudo leva a crer, e é isso que eu tenho insistido em destacar quando eu chamo a atenção para a necessidade de nacionalizar o debate sobre a Bahia, que a Bahia é o protótipo do que será o Brasil se nós não interrompermos, né, não conseguirmos mobilizar forças populares para interromper essa escolha política que o PT tem feito nacionalmente na escala federal e de forma muito mais radical na escala da Bahia. Um desenho parecido se apresenta também no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Ceará. Os estados governados pelo PT merecem uma análise mais atenta, porque nós estamos assistindo a um ensaio que tenderá a se nacionalizar como único modo de disputa com a extrema-direita. Ou seja, para ganhar da extrema-direita, o PT se transforma num simulacro da extrema-direita e propõe uma gestão do neoliberalismo mais eficaz do ponto de vista econômico, mais contundente do ponto de vista de violação aos direitos da cidadania e ao estrangulamento da democracia do país. Dramático, né? Dramático. Essa frase dele de que para combater a extrema-direita, o governo Lula vai se transformando num simulacro da extrema-direita é muito, muito forte.